Eu coloquei algumas coisas que eu quero transmitir para você na minha primeira mensagem. E a primeira delas é: nós somos uma agência do reino, mas não somos a única. E eu preciso que você entenda isso. Entenda que nós somos mais uma agência do reino. O projeto Recomeçar não é a única agência do reino, não é a melhor agência do reino, não é a agência do reino perfeita, não. Para nós, ele é mais uma agência do reino. Algumas agências do reino se consideram única, acreditam que apenas elas detêm a informação, o conhecimento e o Salvador para colocarem as pessoas no reino de Deus. Nós não. Nós sabemos que muitas pessoas aqui vieram de outras agências e que muitas pessoas aqui irão para outras agências. Entendemos que a figura de um pastor é basicamente a de um motorista de ônibus, onde a função é apenas dirigir. Em alguns pontos, pessoas sobem, em alguns pontos, pessoas descem. E o papel dele é continuar dirigindo. Se envolve demais com alguém que sobe, sofre demais quando esse alguém desce. Então, inevitavelmente, um pastor sábio, ele entende que não pode ter um nível de envolvimento tão intenso com os passageiros, porque eles são passageiros. Ou passam porque saem e vão para outras agências, ou vão por outras agências porque precisam mudar de endereço por questões de trabalho, ou porque partem, né? Nós perdemos um irmão em janeiro que partiu, foi para a glória. Então é importante que você entenda, se você vai caminhar conosco, nós não temos essa neura de achar que Jesus só está aqui e que você não pode visitar outro lugar, que você não pode pregar em outro lugar, que você não pode fazer nada. Nós não temos isso, por favor. Ok? Se vai caminhar conosco, entenda que nós temos a visão de que somos apenas uma agência do reino. É como se você fosse depositar um dinheiro numa agência bancária. Não faz diferença se a sua conta está, né, no centro da cidade, em Petrópolis ou em Xerém. Assim que você chegar numa agência e depositar, vai para a sua conta, porque está tudo integrado. É assim que nós pensamos. Tá bom, pastor. Mas o que se faz numa agência do reino? Eu acho uma boa pergunta. O que é que nós fazemos aqui? Eu acho que aí precisamos começar uma boa revisão. Numa agência do reino, se recebe e se apresenta a Cristo como Salvador e Senhor. O papel de uma agência do reino é apresentar e ter nela pessoas que receberam a Cristo primeiro como Salvador, o herói da cruz, aquele que apaga os meus pecados, que coloca meu nome no livro da vida. Normalmente, essa primeira informação é feita pelo evangelista, pelo evangelismo, e ela é feita por aquele que recebeu a Cristo e que agora vai apresentá-lo para quem ainda não o recebeu, para que esse também passe a ser um apresentador daquilo que já recebeu. Pois aquele que tentar salvar sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder sua vida, que se dedicar, não é morrer. Perder a vida não é morrer pelo outro. Isso Jesus já fez. Mas é perder a vergonha, não a vida. Sabe? É perder a ocupação de tempo para achar um espaço na sua agenda onde consiga apresentar alguém a Cristo. Como?
Primeiro, como o mais atraente, o Salvador, aquele que morreu para nos dar a vida eterna, mas também como Senhor. Talvez o Senhor já não seja tanto, né, uma função do evangelista, seria uma função do mestre, do pastor, ou de alguém mais habilitado com conhecimento para oferecer. Mas na agência do reino, onde nós estamos, nossa função é recebermos e apresentarmos a quem? A Cristo, como Salvador e Senhor. Por que não apresentamos Jesus como Senhor primeiro e depois como Salvador? Porque o Salvador é mais interessante. O Senhor é dono, é aquele que dita as regras, entendeu? Está assim de gente que adora o Jesus Salvador, mas que detesta o Jesus Senhor. Mas nós, como agência, precisamos, e é isso que precisamos fazer, uma agência do reino recebe e apresenta a Cristo como Salvador e Senhor. Aí vem uma pergunta para mim e para você. É isso que você veio fazer aqui? Você veio aqui para receber e apresentar a Cristo? Não, pastor, falando sério, eu vim aqui porque eu estou com câncer. É por isso que eu vim aqui e eu vim falar que pessoas foram curadas neste lugar. Não, pastor, eu vim aqui porque eu estou vivendo uma crise no meu casamento. Então, é por isso que eu vim. Então eu sei que o Casados para Sempre, certo, que muitos casamentos são restaurados aqui. É isso que eu vim fazer aqui. Não tem problema nenhum. Não. Desde que a sua necessidade esteja compartilhada com a função da agência do reino, receber e apresentar a Cristo. Enquanto você não recebe o milagre da cura, enquanto o casamento não é restaurado, enquanto a porta não é aberta, enquanto aquilo que você veio buscar aqui ainda não aconteceu, você recebeu a Cristo e vai apresentá-lo. E depois que aconteceu, você continua apresentando a Cristo. Se você veio aqui apenas para receber, você está no lugar errado. Essa não deveria ser a sua motivação. Outra coisa que precisamos rever e entender de forma bem clara, aqui nessa igreja, Jesus é único e suficiente Salvador. Aqui nessa igreja, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz assim: porque há um só Deus e não dois, há um só mediador entre Deus e o homem, certo? E os homens, e ele é Jesus Cristo, homem. Entendeu? Quer caminhar conosco? Maria nunca vai chegar perto da posição que ocupa Cristo, como mediadora. Aqui não. Você está entendendo? Para nós aqui que é caminhar conosco, Jesus é único e suficiente, é o que a Bíblia diz. Respeitamos, certo? Somos educados, mas é importante você entender que ninguém, certo? Se aproxima da posição de Cristo. Ninguém. Não vem com gente do, adventista, não vem com mormons, não vem com testemunha de Jeová, não venha com ninguém que tenha eleito, não venha com o islamismo, não venha com ninguém que tenha elegido alguém a um patamar que nós só colocamos a Cristo. Que isso fique claro para todos aqueles que querem caminhar conosco. Aqui, nessa agência do reino, Jesus é único e suficiente, e ninguém se aproxima, ninguém. Aqui pastor não é pop star, não é, certo? Não tem essa história. Às vezes você pode ver, o pastor lá da sua igreja é famoso uma ova, certo? Não tem esse negócio não, certo? Aqui é Jesus e é Jesus. Você está entendendo? É desse jeito que funciona, e a gente precisa entender isso
respeito, tá certo? Outra coisinha, rapidinho. Nós acreditamos que o Deus que servimos move-se com bondade e justiça. Bondade para nos deixar escolher o que quisermos fazer, e justiça para nos fazer colhermos tudo que diz respeito àquilo que nós plantamos. Aqui na nossa igreja, o chifrudo, o Satanás, o lapeta, certo? Não, é lapeta, não é capeta, porque quando você chama capeta, ele vem para cá. Ou você fala lapeta, ele vai para lá. Então nunca chame capeta, tá certo? Por isso que eu falo lapeta. Lapeta, deixa o peta lá. Não chama para cá, certo? Aqui o diabo não é o superpoderoso que é em outros lugares, não. Se aqui Jesus é único e suficiente Salvador, se aqui Ele é Salvador e Senhor, essa postura faz com que venhamos enfraquecer o poder do lapeta. Tem lugar que tudo que acontece é o Satanás. O som fala, nossa, ó o inimigo. Eu estava no evento, eu posso falar porque é amigo, e se vazar porque... Eu estava no evento, caiu uma coluna. Mary estava comigo. Estavam pregando, caiu uma coluna. Pô, essas colunas leves, não era pesada não. Acho que era de fibra, mas é grandona, igual a coluna romana. Devia ter, sei lá, uns 4, 5 metros. Caiu assim dentro da igreja, mas não acertou ninguém não. E aí depois o cara falou comigo assim, viu como é que o diabo estava furioso? Derrubou a coluna. Eu pensei assim, quem trouxe o Satanás nesse culto? Porque comigo ele não foi. Então deixa eu falar uma coisa para você, nós sabemos que o diabo é poderoso, sim ou não? E é. O anjo não ousou repreender Satanás, a não ser com a seguinte frase, o Senhor te repreenda. Eu acho mó barato uns crentes que quer pisar na cabeça do Satanás. Não pisa na cabeça dele mesmo, para esmagar os pensamentos, mas eu respeito. Então deixa eu falar uma coisa para você, aqui o diabo não é o superpoderoso, porque aqui nós acreditamos, quando eu digo aqui, não é aqui assim não, é aqui, na nossa vida, porque não dá para estabelecer um todo. Tem gente aqui que dá mole para o chifrudo. Abre a porta, o Satanás entra. Ah, pastor. Para de empoderar. Então, aqui nós acreditamos que o que você fizer, você vai ter que encontrar com esse negócio lá na frente. Porque Deus é justo. Ele é bom, mas Ele é justo. Amém? Aí vem outra coisa que me chamou a atenção na minha revisão. Qual eram as características de Cristo que o destacava dos demais? Os evangelhos dizem que apareceram outros Cristos antes do Cristo, dizendo que eram Cristo. Eram bons pregadores, foram capazes de reunir alguns grupos de pessoas, fizeram também movimentos. Esse era um assunto muito discutido entre, os religiosos, os fariseus daquela época, questionando a veracidade de Cristo. Me parece que havia homens bem mais preparados no discurso do que o próprio Jesus. Mas o que destacava Jesus é algo que talvez não seja um destaque da nossa igreja e vale a pena avaliarmos isso. O que se destacava no ministério de Jesus era a preocupação com o próximo. Era isso que fazia diferença. A maneira com que Jesus oferecia atenção ao próximo, a maneira que ele enfatizou a preocupação com pessoas que não tinham proteção, como órfãos, viúvas, doentes,
possessos, sem esperança. Era isso que marcava o ministério de Jesus. Aí eu comecei a me perguntar se a preocupação com o próximo é uma preocupação do ministério cujo qual eu sou pastor. Ajudamos? Sim. Investimos em pessoas? Sim. Mas eu não lembro de ter dito isso para vocês durante todo esse período que eu pastoreio. Eu gostaria que você revisse isso com muito carinho. Qual é a preocupação que você tem com as pessoas necessitadas próximas a você? Você é capaz de, antes de ajudar alguém, estabelecer um modelo mental que consiga destacar o necessitado do aproveitador? Porque eu conheço muita gente que não quer ajudar mais ninguém, porque misturou necessitado com aproveitador, e ajudou gente que era aproveitadora, ficou tão entristecido com isso, de ter sido enganado, de alguém ter abusado de você, que isso acabou anestesiando você, e hoje você não quer mais ajudar a ninguém. E aí eu vou fechar com 2 momentos da vida de Jesus, que serve de grande alerta para todos nós. 2 momentos só: batismo e morte. Preste atenção o que acontece no batismo e na morte. Dá para colocar na tela para mim? Mateus, capítulo 4, verso de número 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve isso, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Verso de número 6. Isso, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Verso de número 8. O diabo ainda levou a Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9, e disse: tudo isso lhe, preste atenção, porque este é o momento. Jesus veio ao mundo para salvar a quem? A ele mesmo? Não, ele veio para dar a vida
por muitos, certo? Dentre eles, nós. Mas na tentação, uma coisa está bem colocada. Quem é que está lá? O Salvador. E quem é que está lá? O diabo. E o que o diabo quer fazer com o Salvador? Pare de pensar nos outros e pense em si. Você não está com fome? Se preocupe com a sua fome, não é com a fome do outro. Olha só, quando você estiver numa situação de perigo, pense em você. O Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Pare de se preocupar se o Cláudio está em perigo, se o William está em perigo, se a Poliana está em perigo. Pare de se preocupar se o Miranda está em perigo. Pare. Não se preocupe com os outros, se preocupe com você. Salve-se a si mesmo. Ele não veio para salvar ele veio para salvar a mim e a você. Você viu aqui? Tudo isso eu te dou, Jesus. A proposta é essa. Pare de pensar nos outros e pense em você. Pare. Negócio de evangelizar os outros o quê? De orar pelos outros o quê? Para quê? Pare de vir à igreja para a igreja ficar vazia e não se tornar interessante para ninguém. Você já administra a sua vida muito bem. Tem que chegar em casa e está tudo pronto mesmo. Dane-se. Você já está cansado pra caramba, tá? Sua mulher que se vire para fazer tudo. Dane-se se você teve um dia ruim. Pega o seu dia ruim e deixe na rua. Chegou em casa, esqueça quem você foi lá fora e chegue bem mansinho. Esqueça, por quê? Porque você não pode pensar nos outros. Porque se você começa a pensar nos outros, você começa a se parecer com Jesus. E se você começa a se parecer com Jesus, aí as coisas vão ter problemas. Isso. Não pense. Você vem cantar aqui, pense em você, de fazer bons movimentos, de cantar sua voz. Pense como a sua imagem vai aparecer na internet. Isso, pense nisso. Pense em você. Esqueça as pessoas. Essa é a proposta do Satanás para Jesus. Está com fome? Não é você que está com fome? Então não se preocupe com a fome dos outros. Não é você que está em perigo? Então saiba que Deus vai socorrer você. E o outro? O outro que se dane. Para que sofrer? Eu te dou todos os reinos. Pense em você, Jesus. Pois é. Mateus 27, 40. Dá uma olhada. Já que não conseguimos pervertê-lo no início do seu ministério, batismo, quem sabe não vamos conseguir no final de seu ministério, a morte. Ei, você que destrói o santuário em 3 dias, o reedifica? Salve a si mesmo. Se você é o filho de, desça da, salve-se. Salve-se. Verso 42. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Que ele desça da cruz. Então creremos nele. Verso 43. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de... Isso aí. A minha pergunta na minha revisão desta noite é: estou pensando demais em mim mesmo.
como é que as pessoas estão me vendo, o que elas estão pensando a meu respeito, o que eu tenho, o que eu faço. Eu acho que vale a pena nós lermos a carta aos Coríntios, onde a motivação ela é mais importante do que o fato em si. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não fosse por amor. Ainda que eu desse meus bens e que eles fossem repartidos pelos pobres, se não tivesse amor. A motivação, ela é maior. Vamos pensar um pouco sobre isso. Essa é a minha palavra para vocês hoje. Amar o próximo. Parar de tentar salvar a si mesmo. Mas antes disso, para que você consiga fazer isso a longo prazo, tire um tempo para pedir a Deus em oração o discernimento, a expertise, para identificar entre o malandro, o aproveitador, o vagabundo, desculpe a expressão chula, sabe, mas só para não deixar na obscuridade, aquelas pessoas que querem se aproveitar de você, chegar a contar uma história para você, certo? De sofrimento, porque quer tirar coisas de você, porque tem preguiça, porque se você não souber identificar essas pessoas, você não vai conseguir ajudar pessoas por muito tempo. Vale a pena hoje, porque é isso que eu coloquei no meu coração. E eu sei que eu precisava fazer isso porque eu não tinha conversado com vocês a respeito disso. Talvez por isso, às vezes a gente tem, ou tenhamos, perdão, alguns problemas familiares, porque estamos sempre pensando em nós. Alguns problemas no ambiente corporativo,